Pesquisadores suecos divulgaram essa semana um estudo que pode ser um avanço no diagnóstico do Alzheimer. Bastaria um simples exame de sangue de forma simples e rápida e até mesmo antes dos sintomas aparecerem. Aí eu convidei o neurologista, nosso amigo aqui do Manhã Total, o Dr. Facundo Burgos Ruiz Júnior. Tá recente, né, Facundo, esse estudo? Você me pegou apertado, o estudo foi publicado dia 22 de janeiro agora, então assim, ele é bem recente. Eu vi logo, pensei, vamos levar para a turma, para que a turma possa estar atenta ao que está sendo estudado, porque, sem dúvida nenhuma, é um avanço. E o que muda no diagnóstico do Alzheimer? Então, tem doenças que o diagnóstico, ele é muito preciso. Vou te dar um exemplo. A infecção urinária. Você faz o primeiro exame de urina, você percebe que tem um aumento de glóbulo branco, a seguir você faz a cultura, você sabe não apenas que ele está com a infecção urinária, mas você sabe qual que é o germe e até qual antibiótico você tem que usar. Tá. Outras doenças, o diagnóstico, ele na conversa. Então, uma enxaqueca. Se um paciente chega com dor de cabeça, latejante, unilateral, forte, piora com exercício físico, vem com náusea e com vômito, barulho, a claridade atrapalha, e às vezes tem pontinho luminoso na cabeça, pronto, eu já tenho meu diagnóstico de enxaqueca. Mas eu não tenho nenhum exame complementar que vai falar, ó, isso é enxaqueca. Se alguém pede uma tomografia para esse paciente, é que ele está pensando que pode não ser enxaqueca, ele está querendo afastar outra coisa. Já o diagnóstico de Alzheimer, ele é um diagnóstico que envolve múltiplas facetas. O que eu quero dizer com isso? A história tem que ser compatível, ou seja, o paciente chega com a história em que a memória recente, os fatos recentes estão se perdendo e a execução de algumas coisas está sendo perdida. Então, assim, ele demora mais para conseguir executar tarefas que anteriormente ele conseguia. Ele está com dificuldade em realizar tarefas que antigamente ele conseguia. Com isso, você aplica uma bateria de testes de memória no próprio consultório. São testes relativamente simples, você tem desde os mais antigos, como o Minimento, aos mais recentes, como o MoCA, que te ajudam a falar, não, realmente parece que tem uma alteração. A seguir, você tem que provar qual tipo de problema de memória. Porque assim, a gente chama, nós, os médicos, chamamos problema de memória de uma síndrome demencial. Para o público leigo, qualquer síndrome demencial é Alzheimer. Não. Alzheimer responde por algo em torno de 60% das síndromes demenciais. Certo. Então, você tem 40% de pacientes que têm outros problemas. Aí, a partir do momento que eu vejo que ele tem uma síndrome demencial, eu fiz o teste, eu confirmei isso, eu peço, no mínimo, uma tomografia, uma ressonância para afastar, por exemplo, um tumor ou um acúmulo de água ou um sangramento dentro do cérebro. Peço exames de sangue para investigar coisas tratáveis. Por exemplo, uma deficiência de vitamina B12 causa uma síndrome demencial. Uma infecção por um vírus ou uma bactéria. Afastei isso e afastei com a tomografia um quadro vascular, sobraram as doenças neurodegenerativas, das quais a mais frequente é a Alzheimer. Até 2021, nós não tínhamos nenhuma medicação que interferia na história natural da doença. Então não tinha sentido eu tentar diferenciar com exames sofisticados que essa demência era um Alzheimer, ou uma demência dos corpos de Levy, ou aquela, agora ficou mais famosa por causa daquele ator lá em Hollywood que teve a afasia progressiva primária. Então, são doenças neurodegenerativas. No fim das contas, o tratamento ia ser o mesmo. Então, não valia a pena a gente esmiuçar esse paciente. Agora, eu tenho um tratamento para Alzheimer, mas não para essas outras. Então, vale a pena você diagnosticar o mais cedo possível. Você já tinha exames, mas que eram usados mais em pesquisa. Então, nós temos um tipo específico de tomografia em que você usa um marcador que fala, ó, tem um acúmulo desta proteína, amiloide ou dessa proteína tal, que é característico de Alzheimer. Esse aqui é característico da afasia progressiva primária. Esse aqui é característico de um acúmulo de outra proteína, que é a sinucleinopatia, que é um outro tipo de demência. Então, veja, como eu tenho um tratamento específico, agora eu sou obrigado a investigar, porque eu sou obrigado a oferecer esse tratamento. Eventualmente a gente pode discutir a real eficácia desses tratamentos no futuro, mas você me chamou para falar sobre o diagnóstico. Então, veja, esse diagnóstico é feito ou com esse exame de imagem, que é extremamente caro,
ou com um exame em que você tira o líquido da espinha, um pouquinho do líquido da espinha do paciente e tenta achar essas proteínas anormais que se acumulam. Então, ou o exame é muito caro, ou ele, além de caro, ele é desconfortável. Vamos colocar dessa maneira. Então, a gente já tem alguns exames que medem essa mesma proteína no sangue. E um deles é que foi o objeto desse estudo. Então, eles pegaram em torno de 800 pacientes de 3 centros diferentes, com diagnóstico antes, ou já tinha um Alzheimer bem inicial, ou mesmo pré-diagnóstico de Alzheimer, e viram que o teste de sangue ele foi muito compatível com esses 2 exames mais sofisticados que eu falei anteriormente. Sim. Com um gap, com alguma diferença em torno de 15 a 20%, ou seja, ele não é tão bom quanto eles, mas em 80% dos casos você vai conseguir ter uma similaridade quase que igual ao desses 2 exames e não vai precisar fazer esses 2 exames. E aí já sabe direcionar o tratamento. Já sabe direcionar, ou seja, não, nós estamos falando de Alzheimer, não de afasia progressiva primária, não de demência dos corpos de Levy, não de demência vascular e por aí vai. E aí, a partir disso, isso já está sendo feito, o estudo é recente, então, né? Já está sendo feito. O que ele fez foi pegar um teste que existe no mercado e testar ele em cima disso. Então, assim, isso já foi patenteado, isso já está disponível. Não está disponível, eu imagino que não está disponível aqui. O trabalho, como nós estávamos brincando aqui, ele foi publicado dia 22 de janeiro. Então, assim, ainda nós não temos isso. Mas é algo muito fácil de replicar a partir do momento que você obtém a maneira como fazer o exame, que não é tecnicamente tão difícil, certo? Porque a gente tem aí principalmente aqui no Brasil, a população se envelhecendo cada vez mais, então isso se abre uma porta, assim, não dá para prevenir, mas também assim, para dar mais qualidade de vida para esse paciente e para a família? Não só dá, como, veja, o principal fator de risco para Alzheimer é a data de nascimento, certo? Então, assim, se com 60 anos você tem 1 a 5% da população com probabilidade de ter Alzheimer, com 90 anos, 35%, 40% da população pode ter. Então, o maior fator de risco isolado é a idade. Mas tem casos precoces. Se você consegue entrar com uma medicação que interfere na história natural da doença, você consegue fazer isso. A gente não sabe se é realmente isso que essas novas medicações fazem. Isso foi publicado em 2021, o primeiro remédio específico, que era o aducanumab, depois foi publicado o lecanemab, e agora estão num terceiro remédio. Só que eles trazem algumas dificuldades no uso, além de serem extremamente caros. Mas é um avanço bem significativo na doença. Eu preciso muito te agradecer, Facundo, por ter aceitado o meu convite assim tão, repentinamente, mas para que a nossa turma possa entender o que está acontecendo e volte mais vezes aqui comigo. Foi um prazer, viu? É enriquecedor, viu? Legal, obrigado. Dr. Facundo Burgos Ruiz Júnior, ele que é neurologista, trazendo para a gente aí sobre esse estudo que acabou de sair, o Manhã Total, trazendo essa novidade. Bom fim de semana, tá? Você também. Obrigada.